está em território livre. Essa última semana eu fiquei assim, eu perdi horas, não sei se eu perdi, mas eu gastei horas no Midjourney, que é aquele programa de gerar imagem com prompt de Aham. texto. E aí depois eu fiquei vendo vários vídeos sobre IA. E assim, a minha impressão é que nos últimos 2 anos a IA chegou no grande público assim de uma forma bizarra. E eu imagino que na medicina seja parecido. Você sentiu alguma diferença na prática da medicina nos últimos 2, 5 anos relativos à disseminação de tecnologias? De tecnologia, com certeza. Inteligência artificial ainda não, né? Mas acho que ainda é muito novo e ainda estão tentando ajustar isso para medicina, até por causa da questão ética. Mas em tecnologia, eu percebi muita diferença, até na minha faculdade, né? Eu fui ver que agora tem uma liga de empreendedorismo e uma parte do pessoal já envolvida com tecnologia, e é uma coisa que na minha época não era muito falado ainda. A gente tinha, né? Tinha a parte de cirurgia robótica, mas isso de health tech, assim, ainda estava bem embrionário aqui no Brasil, né? Isso, lembro quando eu comecei a fazer a engenharia de computação, à noite, comecei a frequentar esses eventos de hackathon, health tech, startup weekend. Tinha pessoas já fazendo a medicina, mas era minoria. Nos Estados Unidos já estava mais difundido já faz um tempo. Mas vem crescendo muito, muito. E principalmente aqui no Brasil cresceu muito de uns anos para cá. Acho que a pandemia trouxe isso mais ainda, né? O Conselho Federal de Medicina aprovou a telemedicina, que é uma coisa que eu já estava batalhando fazia muitos anos. Finalmente foi aprovado aí às pressas e acho que foi uma conquista. E isso realmente mostrou o quanto a gente precisa, né? Quanto a medicina tinha que começar a se envolver desse lado, porque a gente ficou muito para trás comparado com outras áreas. Acho que o médico ainda estava muito confortável, né? Na posição, assim, acho que já tem tanta coisa acontecendo e é uma carreira um pouco mais, assim, tradicional. E demorou um pouquinho para se adaptar, mas agora tá indo exponencialmente aí a evolução. É, né? Nem todas as áreas seguem as novas tecnologias da mesma forma, ainda mais carreiras mais tradicionais, que nem você falou. Eu sei que no direito também tem muita resistência em adotar algumas tecnologias. Mas assim, é, eu pelo menos já fiz isso várias vezes, estou sentindo uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, vou jogar no Google antes de consultar o médico, né? E os médicos sempre falam, não faça isso, mas é meio irresistível. Agora com o chat GPT e esses Large Language Models, é, deu um salto para autodiagnoses, assim, diagnósticos. É, como é que os médicos estão lidando com pacientes que fazem isso? Então, o ChatGPT eu até cheguei a usar, né, tentando ver se ele diagnosticava, assim, doenças, mas ele realmente, ele é de sempre falar pra você ir no médico. Eu acho que eles colocaram essa parte ainda bem feita, até porque o grande problema é se alguma coisa dá errado, né, quem vai levar essa culpa? Você vai falar, o ChatGPT me recomendou uma coisa, né, equivocada, então o ChatGPT não faz isso ainda de recomendar tratamentos, nem nada, né? E o Dr. Google, né, a grande questão é que é informação, né? Tem todo tipo de informação. Você vai achar fake news, você vai achar coisa relevante. Até pra gente é difícil filtrar, imagina pra uma pessoa leiga. Então, eu acho que esse é o grande cuidado, né? Eu sou super favorável às pessoas se informarem melhor, eu acho que é positivo, né? Informação, assim, é bom que a pessoa também saiba. Só que às vezes acaba gerando uma preocupação desnecessária. Eu acho que essa é a grande questão. Então, por exemplo, de repente, uma pessoa tá com, sei lá, um sintoma de alguma coisa super simples, ela vai achar que ela tem uma doença mega rara e, né, começa a ficar preocupada, e começa a criar sintomas, somatizar sintomas. Eu acho que esse é um grande problema no Dr. Google, é essa invenção de coisas. E o nosso cérebro é muito impressionante, que a gente... Parece que a gente acredita numa coisa, a gente começa a sentir aquilo. Então, eu já tive pacientes que aconteceram isso, né? Que vieram super preocupados, achando que tinha algum câncer, uma doença rara, e não tinha nada a ver. Então, eu acho que esse é o grande cuidado, né? Porque o Google, qualquer pessoa pode
colocar o que ela quiser. Na internet é aberta, é livre. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai acreditar e o que a gente vai encontrar. Pelo menos uma coisa que tem acontecido bastante recentemente, acho que no último ano, aliás, desde a pandemia, é que muitos médicos passaram a ser divulgadores científicos e alguns deixaram a carreira de medicina para se dedicar a YouTube, Instagram, divulgação científica e dar cursos. E eu acho que o lado bom disso é que tem mais informação precisa na internet, né? O lado ruim é que a gente está perdendo médicos que poderiam ser bons médicos na clínica ali para estar divulgando informação, porque provavelmente eles ganham mais dinheiro fazendo isso, porque não deve ser uma escolha fácil. Geralmente, o que eu tenho visto são médicos que fazem os dois. Eles usam as redes sociais como uma plataforma, né, para informar os pacientes, mas eles continuam clinicando, eles continuam, se eles são cirurgiões, eles continuam fazendo cirurgia, eles só realmente usam aquilo como uma plataforma para informar um pouco melhor, né, para até ter um pouco mais de penetração, assim, para ganhar até pacientes, para, querendo ou não, você conquista mais pessoas, se elas se interessam pelo seu conteúdo, elas acabam se tornando os pacientes, mas eu vejo que eles continuam, assim, clinicando. A única coisa que tem são médicos agora que estão muito envolvidos com educação médica. Aí tem alguns que realmente acabam se integrando em full time em educação médica, né? E isso é uma área que está bastante em expansão agora com a tecnologia também, realidade virtual, a gente está vendo isso explodir também agora em educação médica. Conheço um pessoal que também tá bem envolvido com isso, que eles estão criando, né, conteúdos e cursos dentro de metaverso. Então, isso está bastante em voga. Então, tem alguns médicos que vão para esse lado de educação médica, mas geralmente os que produzem conteúdo, eles produzem pelo que eu tenho visto, pelo menos mais como um acessório, né? Mas como uma forma para os próprios pacientes ou para pacientes novos, mas eles continuam na profissão. Eu acho que é positivo, né? Porque, querendo ou não, acaba ajudando muitas pessoas. Também tem conteúdos e conteúdos, a gente sempre tem que tomar cuidado um pouquinho aí, porque muita coisa é divulgada e algumas coisas nem sempre são baseadas em evidências, né? Não tem as melhores práticas de medicina baseadas em evidências. Então, só é um pouco preocupante quando acaba sendo vira muito youtuber, muito, né, TikTok. A gente tem que sempre primar pelo o conteúdo também que está sendo divulgado. Então, na hora que eu falei que os médicos eles deixam de atender, não sei se eles realmente deixam de atender, que nem você falou, eles fazem os dois. Só que, assim, médico tem tempo pra fazer tudo isso, porque médico, pelo menos antes da internet, eu já lembro de médico, assim, não ter tempo pra nada, né? Porque tava sempre estudando e tal. E aí agora ainda tem que fazer esse marketing e montar, né, essa imagem. Fica meio que um one-man band. Sim, é engraçado, porque é exatamente isso. Isso é uma mudança que veio com a tecnologia, justamente. Porque hoje em dia a medicina também está muito diferente do que era antes. Eu acho que antes era muito mais confortável a posição do médico. Então, hoje em dia já não é tão confortável assim, né? A gente tem muitos convênios, tem um pouquinho a precarização também de pagamento médico, da saúde em geral, da administração de saúde, que é uma outra coisa que a gente também precisa ainda melhorar bastante. Eu acho que até por isso, né? Hoje em dia, acho que o médico que ele quer se destacar um pouco, que ele que já tem a sua prática, que ele realmente já tem seus pacientes. Então, isso é meio que quase uma coisa necessária, né? Para você ter também seus pacientes e você ter as pessoas te conhecendo e você não depender tanto de convênios. Então, tem essa questão de que acaba sendo até um investimento para o médico fazer isso, né? Nesse sentido de que também é um canal de divulgação do trabalho dele, como qualquer outra profissão, ele acaba divulgando o trabalho, então ele acaba ganhando com isso. Então, e o tempo eu acho que a gente sempre trabalhou bastante. Acho que depende também da especialidade, né? Algumas tem mais horas, outras menos. Por exemplo, neurocirurgia você pode ficar muitas horas numa cirurgia. Outras já são um pouco mais tranquilas, né? Mais flexíveis os horários. Mas eu acho que hoje em dia é quase que meio que parte do seu trabalho você fazer isso também.
porque é uma forma de você, das pessoas te conhecerem, conhecer o seu trabalho. Então, mas realmente é uma adaptação. Muitos médicos ainda estão estão se acostumando com isso, mas eu acho, inclusive, que é importante, né? Hoje, o médico, querendo ou não, quem está produzindo esse conteúdo, acaba tendo até um alcance melhor na carreira, né? Uma relevância melhor. Então, acaba sendo uma parte, quase que uma parte do trabalho já. Agora, achando a gente mais só fazer pesquisa e clinicar ou fazer cirurgia, mas também é importante estar divulgando aí conteúdo para as pessoas, para o público em geral. Fazer media training, aula de teatro. Você faz esse tipo de trabalho ou ainda não? Ele faço pouco. Engraçado, se for de aula de teatro, já fiz aula de teatro. É uma coisa, mas e era exatamente lá em público, né? Eu acho que o médico a gente tem congressos e a gente trabalha com público, a gente trabalha com pessoas. Então, querendo ou não, é uma coisa que a gente está acostumado, né? A gente está acostumado a apresentar trabalho, a gente está acostumado. Tem muito médico que sempre foi acadêmico também, que dava aula. Então, acho que já faz parte um pouco da nossa profissão, né? A gente trabalha com pessoas. Então, de qualquer forma, agora colocando uma câmera, ou por câmera, ou ao vivo, em pessoa, pessoalmente, a gente trabalha com pessoas. E eu acho que agora isso faz parte, né? Você consegue falar com um público ainda maior através da internet, aí, das redes sociais. Não, pra gente que tá do outro lado é maravilhoso, porque é isso, tem acesso a conteúdos, a gente aprende muito sem necessariamente pagar uma consulta, ou às vezes eu só tô interessado em um certo assunto e tá lá, tá disponível com baitas profissionais aí. E onde você disse que a IA não chegou ainda com peso na medicina, pelo menos onde você costuma trabalhar, aonde que você acha que a IA vai transformar o seu trabalho assim, nos próximos 5 anos? Não é nem só onde eu trabalho, mas acho que em geral, né? Porque, querendo ou não, um grande problema, né, da inteligência artificial no meio médico bom, alguns problemas são segurança de dados, que tem essa questão que a gente trabalha muito com dados sensíveis, né? E tem a questão da responsabilidade mesmo. Por exemplo, acontece, a gente coloca inteligência artificial para fazer uma triagem e faz um erro grave. Isso custa uma vida de alguém. Quem que você vai colocar a culpa? É a mesma coisa do carro autônomo, né? É o programador, é a pessoa que inventou o robô, quem que você vai colocar a culpa? Então, eu acho que isso vai ser uma grande trave, na verdade, da inteligência artificial pro meio médico. Mas algumas coisas já são feitas. Por exemplo, radiologia, né? É uma área onde eu acho que vai ser muito mais fácil a penetração de inteligência artificial, já está sendo usado, inclusive. Então, eu acho que diagnóstico por imagem, muita coisa vai ser feita puramente por inteligência artificial, né? Tirando intervencionista, mas isso realmente a gente já tem até softwares excelentes. Mas acho que essa parte de decisão clínica fica muito nessa questão de responsabilidade, né? Na questão ética. Então, você não pode culpar uma inteligência artificial. A gente responde, né? Sempre legalmente pela nossa prática. Então, querendo ou não, existe isso. E eu acho que isso é o grande entrave ainda no meio médico para a inteligência artificial. E ainda vai ser um problema, assim, nos próximos 5, 10 anos para tentar descobrir como vão ser realizados. Mas eu acho que é uma ferramenta que acho que pode ajudar muito o médico. Então, vai ser sempre, acho que, auxiliando o médico. Então, vai ter coisas que vão ficar muito mais fáceis. Você pode ter sugestões de diagnósticos, porque, querendo ou não, a gente trabalha com fluxograma, né? A gente tem... por exemplo, a gente tem os sintomas, e aí você tem as suas hipóteses, o diagnóstico, e a gente se baseia, né, em medicina baseada em evidências. E isso toda hora está renovando. E a grande coisa da inteligência artificial é que ela pode conectar a gente com updates, né? Como, por exemplo, up to date, e ter essa informação
talvez de uma rapidez muito maior do que a gente conseguiria processar sozinho. Então, assim, a gente não consegue estar lendo todos os artigos que estão aí, mesmo da área, né? Mesmo super especialista tem dificuldade em se manter atualizado com tudo que sai de publicação todos os dias. Então, nesse aspecto, eu acho que a inteligência artificial vai ajudar muito, porque ela vai realmente conseguir, acho que, verificar toda essa quantidade de informação e ver o que é mais relevante e conseguir trazer isso para o médico. Então eu vejo que isso vai ser assim um grande ponto. Ainda não tá feito. Assim, já existe provavelmente essa programação, mas ainda não tá feito porque acho que ainda não tá conectado com toda essa base. Uhum. Tem gente que usa o chat GPT para justamente fazer isso. Então, ele alimenta o chat GPT com dados novos, no caso, sei lá, seleciona ali 50 papers, vai jogando ali os papers para o chat ler, e aí fala, cara, me resume isso com os principais pontos em, sei lá, 3.000 caracteres. E pode ser um baita adianto, né? E assim, a IA não precisa ser melhor que o médico para começar a tirar a trava. Ela só precisa. Aliás, não precisa ser perfeita. Ela só precisa ser um pouquinho melhor que os seres humanos, né? Porque erro médico causado por seres humanos acontece o tempo todo, né? E quem se responsabiliza é o médico ou é a instituição? Não, é o médico. Geralmente é o médico, né? Que ele, bom, também é instituição, mas sempre vai recair no médico e dependendo do que for, ele responde ao conselho. Então, tem toda essa questão, inclusive podendo perder o registro, né? Dependendo do que foi feito. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante ainda da área da saúde, que vai ser difícil, né? Na questão da inteligência artificial, porque você não pode deixar simplesmente um robô tomar essas decisões, porque se ele fizer alguma coisa, né? Que isso acontece realmente, acontece com as pessoas, isso acontece com o ser humano. Mas, assim, quem que vai se responsabilizar? E também tem a questão da ética, né? Aquela coisa do julgamento. Numa situação, por exemplo, que teve muito comum no Covid, né? Você não tinha aparelho para todo mundo, não tinha, às vezes, parte ventilatória para todo mundo. Então, você tem que escolher, né? Quem que você vai colocar, quem tem mais chance de uma sobrevida maior. Tem vários fatores. Como você coloca uma máquina para escolher isso? Assim, o ser humano já tem muita dificuldade, né? Então, eu acho que essas questões éticas são um ponto assim que vai ser não só na medicina, mas que vai ser um ponto é, assim mais de dificuldade, né? Mais desafiador da inteligência artificial. Mas mas é isso, então acho que tendo uma pessoa por trás, né, sempre supervisionando, vai acabar facilitando a vida dos profissionais. Só que aí também tem a questão de que o médico tem que se atualizar. Então isso vai ser, imagina as pessoas que já estão formadas há muitos anos, então também isso vai ser um grande desafio, né, para muitos médicos. Tem médicos que, né, não são tão ligados com tecnologia. E como você falou, já faz muita coisa, já tem uma carga horária, às vezes, muito pesada, tem que se atualizar, né, com a parte acadêmica, com a parte da área. Então, além disso, vai ter que também aprender a utilizar a inteligência artificial e se inteirar e saber como está funcionando as tecnologias novas no mercado. Mas isso já está acontecendo. Então, por exemplo, microrobótica, agora há pouco mesmo eu vi que já estão fazendo cirurgia à distância. Isso também é uma coisa incrível que vai ser feita agora, cirurgias à distância. Eu acho que isso vai acabar trazendo até uma coisa mais global, né, para medicina. Então a gente vai acabar tendo uma medicina, acho que mais global. E isso vai trazer novos desafios, porque hoje em dia, por exemplo, cada país, você não pode atuar fora do seu país como médico, a não ser que você está numa condição humanitária, né, de Medicina Sem Fronteiras. Então vai ser muito interessante ver como que isso também vai ser lidado nos próximos anos, porque querendo ou não, essas coisas são mais remotas e que a gente tem essa assistência da robótica para procedimentos e a gente pode estar fazendo essa distância, como que vai funcionar? Você vai poder fazer só no seu território? Você vai poder fazer fora? Né? Como que a gente vai lidar com essa situação? Então, são questões aí que vão estar nos próximos anos por vir, mas é super interessante, né? Pensar que agora você vai ter uma medicina mais sem fronteiras e que eu acho que isso vai ajudar muitas pessoas, principalmente quando a gente pensa em pessoas com comunidades ribeirinhas, lugares de difícil acesso. Até no Brasil a gente tem muito isso, né? Na Amazônia a gente tem
hospital barco, assim, né? A gente eles colocam uns aparatos num barco para você poder levar ajuda para essa população, que é super difícil acesso. Então eu acho que nesse caso a tecnologia vai ajudar muito, vai ajudar bastante e vai ser bem positivo nesses próximos anos. Estou bem animada para ver até onde isso, até o que vai ser investido nessa área. Então, você vai falando assim, dessa coisa da medicina global, assim, e meu olho vai brilhando. Tem gente que é meio cética, mas eu acho bem emocionante de ver todo esse movimento. E assim, né, cada vez mais as fronteiras nacionais estão desaparecendo por causa da tecnologia. E, e aí tem vários problemas que a gente não está sabendo como lidar, especialmente de governança, né, de sociedades tão diferentes, abaixo de uma mesma ética, moral, mesmas leis. Mas é isso, você falou, né? Agora vai ser a medicina sem fronteira, de verdade. Agora realmente vai ser os médicos sem fronteiras. Eu imagino que sim, talvez assim seja muito mais difícil de implementar. Assim, na teoria isso pode existir, a gente tem a tecnologia para isso. Mas lógico, na prática as coisas vão ser um pouco mais complicadas, exatamente por isso, né? Cada país também vai reagir de uma forma, isso vai se beneficiar, outros que já têm uma tecnologia assim mais de ponto, como os Estados Unidos, lógico que vai ter uma entrada de barreira muito mais difícil, não vai permitir isso. Então eu acho que no Brasil mesmo difícil também permitir entrada, não sei disso, como de médicos que não tenham registro aqui, mas vai ser uma coisa que realmente vai ser, acho que talvez mais colaborativa até, porque querendo ou não, acho que a grande vantagem vai ser, imagina, você pode ter uma equipe cirúrgica, cada cirurgião de um país discutindo ao mesmo tempo ali, né, em tempo real, e isso, eu acho que isso traz um avanço muito maior, né, a ciência é baseada nisso, não pode ter fronteiras para o conhecimento, isso... Fora que assim, aqui vira e mexe no SUS tem, sei lá, fila para alguma cirurgia que teoricamente é simples, mas tem fila porque falta médico. Agora, se tiver um médico ocioso em algum outro lugar do mundo que possa fazer a cirurgia e ajudar essa pessoa, por que não, sabe? Normalmente o que barra, eu acho que é política mesmo, né? A decisão de vamos aceitar Essa ou não. questão é um pouco complicada, porque não é só o médico que falta. Geralmente o que falta é mais o recurso mesmo, é toda a infraestrutura. A gente vai pensar que hospital de ponta, a gente está aqui numa região de São Paulo, né? São Paulo é capital, então a gente tem hospitais que são, assim, maiores hospitais da América Latina. Só que se a gente sai e a gente vai para uma área mais rural, né? Mas não vai ter nada. É difícil encontrar, às vezes, um hospital que tenha o aporte necessário para uma cirurgia maior, por exemplo. Até na medicina privada, às vezes, é difícil de encontrar. Então, eu acho que existe também essa questão da infraestrutura, porque querendo ou não, essa tecnologia é cara, né? E se... Então, vai ter que também exigir muito investimento e tudo que lida com política é um pouco complicado, porque às vezes troca governo, começa tudo do zero, e aí cada 4 anos, às vezes, a gente vai reciclando, e aí tudo que foi feito, depois eles param. Então, assim, isso é um pouco complicado, e antes fosse só essa questão do médico que consertasse, eu acho que isso, infelizmente, ainda vai demandar um pouquinho mais de tempo, e não vai ser tão fácil de resolver, porque a grande questão é investimento na infraestrutura mesmo adequada, né? Tanto que muito médico, até que veio para o Brasil, até para mesmo médicos cubanos, eles saíam das regiões mais afastadas porque viam que não tinha condição nenhuma. Começava até pela segurança e integridade física do médico, que às vezes está lá numa região super isolada e de repente vem uma pessoa armada e ninguém faz nada. Então, assim, é uma coisa que a gente nunca para pensar, né? Que até isso falta, assim, o básico, além da gente já fazer às vezes uma medicina quase de guerra, assim, dependendo da área, da situação, falta segurança, falta coisas mais básicas, né? Então eu acho que a gente primeiro tem isso para se resolver nesse país, é muito complicado. A gente é um país que tem uma escolaridade ainda não das melhores, uma escolaridade primária básica pública, né, de qualidade bem ruim, se a gente for comparar em níveis mundiais. Então, falta isso, né? Falta uma escolaridade básica das pessoas. Às vezes, as pessoas não têm uma noção, às vezes, nem de higiene, de saneamento básico.
Então, ainda pensando que falta tudo isso, eu acho que ainda essa tecnologia vai ser muito restrita para a medicina privada em grandes centros, né? Infelizmente, ainda no 10 anos vai ser provavelmente bem restrita a lugares realmente de maior porte, porque mas assim, eu acho que tem coisas e coisas, né? Vamos supor, agora drone, que você consegue fazer alguma coisa realmente. Vai ter cada vez mais tecnologia que são exatamente feitas para essas áreas afastadas, né? E que é até com um caráter meio humanitário. Então, nesse sentido, a gente acho que consegue realmente ter uma facilidade maior, né? Essas coisas. Hoje em dia, a gente faz ultrassom de bolso. Você tem um aplicativo que você conecta e você tem um aparelhinho super, assim, de baixo custo que você conecta no celular e você consegue fazer um ultrassom. Então, assim, esse tipo de tecnologia, sim, que vai ajudar muito e que vai baratear. Mas alguma coisa mais avançada, sabe? De robótica mais avançada, à distância, talvez seja um pouquinho mais complicado. Mas talvez não também. Aí a gente vai depender, né, da nossa governança Pô, e Aline, em 5 minutos você me faz sonhar e me joga um balde de água fria ao mesmo tempo. Você falou bastante do que falta no Brasil. Você trabalhou no SUS, né? Também. trabalho ainda, na verdade. Trabalha ainda. E o que que você acha, assim? Qual que foi a coisa mais absurda que você já viu e qual foi a coisa mais emocionante, assim, que você já viu no seu trabalho no SUS? A coisa mais absurda. Tem algumas, né? Essa questão da segurança é uma questão que eu fiquei bem impressionada, porque já tive colegas médicos, por exemplo, que estavam trabalhando uma unidade básica de saúde mais periférica. E tinha, às vezes, pacientes que vêm pedindo para você renovar uma receita de vários remédios controlados, assim, de uma quantidade absurda, e a pessoa não vai fazer isso, né? Não, se não tem critério, a pessoa falou que não, e de repente a paciente era envolvida com PCC, e eu sei que o médico teve que sair escoltado. Então, tem essas questões que eu falei, da segurança, que acabam sendo bastante absurdas de se pensar, né? Você pode, às vezes, tem pacientes que às vezes agridem até o médico, ficam um pouco nervosos com o diagnóstico. Comigo nunca aconteceu nada, mas eu já vi, assim, pacientes batendo na porta e ficando realmente agressivos. Eu acho que isso foi uma coisa bastante chocante. E coisas positivas, eu acho que o SUS é impressionante, na verdade. É, uma, assim, se for pegar a teoria, né, dos que a gente tem de direitos, né, com o SUS, é um sistema de saúde que ele é premiado, né, assim, todo mundo. Eu super admiro o Eduardo Jorge, que ele é um médico também, político, ele também estava por trás, né, do SUS, escrevendo SUS, e a gente consegue, por exemplo, remédio de alto custo, os pacientes conseguem ter acesso a isso. Isso eu acho que fico impressionada. Então, a nossa vacinação, ela é exemplo no mundo. Lembro até hoje que tinha uns amigos médicos alemães que eles vieram para cá na época da Copa. E eles falaram, nossa, incrível, vocês tinham vacina assim acho que era onde que era? No mercado estavam dando. E tem as campanhas mesmo, que às vezes são para fazer acesso à população, que às vezes é no mercado, sabe? Ele falou, gente, me deram uma vacina de graça, assim. E é verdade, se você for pensar, se é para os Estados Unidos, o quanto que não vão te cobrar por essa vacina? Então a gente tem acesso a essas coisas que a gente tem que valorizar, não tem como, né? Tem que valorizar o SUS. Deixa eu dar um passo atrás, então. Porque a gente fala muito de SUS e talvez as pessoas não tenham uma noção do que é o SUS. O que que é o SUS? O que que é o Sistema Universal de Saúde? Um sistema único de saúde, né? Primeiro, antigamente a saúde ele só era mais vedada para pessoas que eram contribuintes, né? Quem tinha segurança social. E depois ele se tornou universal. Então, assim, todo brasileiro tem direito, né? Até as pessoas de fora que estão aqui no nosso território morando aqui, elas também têm direito ao acesso ao SUS. E ele dá acesso, né, a tratamentos. Então, vamos supor, se você precisa de um tratamento realmente de alto custo, você vai ter esse acesso. Ele garante realmente esse direito à população, que saúde é um direito. E então, você tem direito a tratamento de ponta. Se você precisar, nem que seja de maneira cirurgia, você tem esse direito e você consegue ele gratuito. Inclusive, a gente também tem, né, os remédios gratuitos. Então,
E isso acaba... É bom e ruim, porque, assim, às vezes na prática o que acontece, né? Não tem a verba para todo mundo. Essa é a verdade. Assim, então, na teoria, ela acaba sendo muito legal e realmente é muito bonito, mas às vezes o problema é que na prática o dinheiro que a gente recebe e o tamanho da população que depende, que precisa ser atendido, acaba não. A conta acaba não fechando, né? Então, esse é o grande problema, que às vezes as pessoas acham que o SUS é tão ruim e tudo mais, mas na verdade não é. Porque, assim, é excelente. Muitos dos médicos que trabalham no SUS são os mesmos que às vezes estão lá no HC, que estão no Einstein. Então, assim, é um excelente sistema de saúde, só que acaba essa questão, né? Essa questão do repasse de verba política, às vezes, não acaba não sendo suficiente para atender toda a população. Não é perfeito, né? E aí as pessoas querem sempre uma coisa perfeita. Aliás, foi até o Eduardo Jorge falou numa entrevista, acho que na época que ele estava concorrendo à presidência, que ele falou, cara, o problema da saúde é que sempre vai faltar dinheiro, porque as pessoas sempre vão querer se curar, vão querer viver mais. Então, por mais que você tenha rios e rios de dinheiro, vai sempre estar faltando alguma coisa, porque a ciência também tem que avançar, a medicina, e aí, enfim, é um ciclo que não acaba, né? E isso vai ter problemas aqui também e fora também, né? E a nossa população é muito grande, porque, por exemplo, você pega uma população espanhola, portuguesa, como a população é menor, eles ainda conseguem manejar um pouco melhor, né, a saúde. Agora, a nossa é enorme, a gente é um continente perto desses países. Então, e também tem a questão da economia, muita gente não contribui, tem, né, tem a questão da informalidade, então tem muita gente que acaba não pagando imposto. Então, assim, existem várias questões do nosso país que acabam também contribuindo para essa dificuldade, né? Essa trave. É, isso nem contando, né? Também casos de corrupção e tudo mais. Mas, por exemplo, tem um sistema como o da Alemanha. Na Alemanha, eu acho que é mais suplementar. Então, é muito atribuído com a sua contribuição. Se não contribui nada, você não tem acesso a todas as coisas. Você precisa pagar taxas. Então, aqui a gente não paga taxas, né? Então, não sei, talvez precisaria de algum ajuste. Talvez provavelmente vá acontecer nos próximos anos. Não tenho certeza, mas no sentido de que ele cobre a população assim, de muitos recursos, isso sim, isso é admirável. Então, mas talvez tenha que ser pensado um pouquinho melhor nessa questão da gestão política nos próximos anos agora, porque a gente tem uma população cada vez também mais envelhecida, e aí vai ter a questão também de aposentadoria. Então, eu acho que vai ter muitas coisas que vão mudar nos próximos anos, né? Tanto na parte da saúde, como a questão da seguridade social, como que a gente vai fazer para essa conta fechar, né? Que está sendo um grande obstáculo, porque a população mais velha, lógico, que as doenças que aparecem quando você tem maior idade vão ser mais frequentes, e são doenças que são caros os tratamentos, né? Tipo, doenças oncológicas, é um tratamento custoso, então vai ter que ser, provavelmente isso vai ser remanejado, né? Não sei, talvez seja repensado nos próximos anos. Você acha que eu e você, a gente vai ver a cura do câncer? Eu acho que vai ter muito avanço nessa área, até porque a gente tem hoje em dia umas tecnologias bem impressionantes, né? Por exemplo, o CRISPR, que é um editor aí do nosso código genético, e isso trouxe enormes avanços na farmacogenômica, né? E teve também a contribuição de Steve Jobs, que contribuiu com quantias enormes para essa área de desenvolvimento. Até hoje em dia, o filho dele também está lidando muito com isso, com essa parte biomédica, avanços na área de biotecnologia ligado também ao câncer. E então, eu acho que vai ser bem avançado, assim. Com certeza a gente vai ter terapias gênicas e até mesmo individualizadas nos próximos 30 anos, eu acho que sim. É bem provável. Talvez todo tipo de câncer, como também nossa célula tem uma capacidade de mutação muito incrível, não sei, mas a gente vai conseguir, alguns cânceres vão estar erradicados, eu acho que sim, viu? Eu acho que a gente vai ser capaz de alterar já o nosso código genético para conseguir combater várias doenças, na verdade. A gente vai conseguir mapear bem melhor e saber onde estão as mutações e como a gente pode modificá-las.
Eu acho que sim. Que bom. Qual que é a sua especialidade? Eu não fiz. Na verdade, comecei a fazer medicina de família quando eu me formei. E eu validei meu diploma, comecei a validar o diploma fora, no exterior. Então eu tava esperando, né, pra fazer a minha especialização fora. E nisso, no meio termo, eu acabei decidindo ir para um outro caminho aí, num caminho mais de administrativo e de health tech, de tecnologia. E agora eu decidi, tive que fazer uma difícil escolha entre ir para especialização na Alemanha ou ir fazer um MBA, e eu acabei decidindo por fazer um MBA. Então, vou querer participar dessa onda tecnológica na área da saúde, e decidi pôr a mão na massa e falar, bom, não vou deixar só os outros fazendo toda essa revolução aí na medicina, disrupção na medicina, e que eu queria estar mais envolvida com esse outro lado da área médica. E se você pudesse, se você tivesse escolhido ir para a Alemanha fazer a sua especialização, você iria fazer o quê? Eu ia fazer psiquiatria ali. Eu já tinha falado que eu ia fazer psiquiatria. E foi uma coisa até ser uma proposta, assim, e no final foi uma difícil decisão. Eu gosto muito da área de saúde mental também, mas sempre dá tempo de fazer depois, né? Pois é, né? Ainda mais você que era da ciência da computação, resolveu ser médica, agora vai ser administradora. Bem versátil pro seu perfil, né? Sim, eu acho que a gente sempre, eu só acho que uma eterna aprendiz, e é bom aprender coisas novas. Eu acho que é bom pro nosso cérebro, a gente começa a fazer conexões e a gente vê padrões onde outras pessoas não veem, né? Quando a gente começa a ter informações de diferentes áreas, a gente começa a ligar os pontos, e sempre me ajudou muito, até mesmo com a medicina. Me ajudou a saber outros conteúdos, né? Saber coisas fora da medicina. Então, eu acho que me faz melhor médica até, não sei. De certa forma, me faz talvez simpatizar um pouco mais com os pacientes e, não sei, trabalhar mais. Acho que quanto mais a gente trabalha, mais a gente aprende, mais a gente vê que a gente consegue fazer também. Você fez essa pergunta, né, de, nossa, mas aguenta, né? Você já faz tanta coisa, os médicos, mas acho que é aquela coisa, quanto mais você faz, mais você consegue fazer. Quanto menos você faz, parece que menos você consegue fazer. Não é porque você tem mais tempo livre que você tá podendo fazer mais coisas. Eu acho que as pessoas acabam entrando num basal, assim, né, de acabar fazendo menos, e quanto mais high performance, mais as pessoas elas conseguem atingir, mais elas conseguem fazer mesmo, concluir. Tudo bloqueio mental, galera. Aline, obrigado aí pelo papo e até uma próxima. Obrigada a você, viu?